Olá pessoal, tudo bem? Vou aqui comentar com vocês as questões da prova online que eu submeti nos últimos 4 dias, né? Nos últimos 3 dias. Bom, antes de mais nada, eu queria esclarecer para vocês que todas essas questões eu retirei de concurso público e fiz algumas adaptações. Talvez o problema tenha sido nessas algumas adaptações que eu posso ter feito aí alguma confusão, alguma merda. Eu vou logo pedindo desculpa, certo? Enfim, vou falar de cada uma, explicar e dizer qual é o gabarito correto e quais são as providências que a gente vai tomar. Não poderá ser preso em flagrante nem preventivamente aquele que se apresenta voluntariamente à autoridade policial comunicando ter praticado crime de latrocínio. Isso aqui está muito claro. A apresentação espontânea, ela impede o flagrante. Todavia, se houver razão de preventiva, ela poderá ser decretada tranquilamente. Portanto, essa assertiva é falsa. A prisão preventiva poderá ser decretada mesmo tendo o agente comparecido espontaneamente. A prisão temporária poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e quando se revelar inadequada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Estaria verdadeira se estivesse falando da prisão preventiva, mas está falando da prisão temporária. Os requisitos da prisão temporária são outros previstos numa lei específica, que é na Lei 7.960 de 89. Portanto, essa assertiva está falsa, certo? Essa assertiva, por jumentice da pessoa encarregada de colocar no sistema, ele repetiu a 2 na 3. A 3 era para ser assim, ó. Ainda que a autoridade policial perceba das sinceras respostas dadas pelo condutor, testemunhas e conduzido que o fato foi praticado sob o manto de algum excludente de criminalidade, legítima defesa, por exemplo, não poderá deixar de formalizar o auto de prisão em flagrante. Veja só, é essa para ser a questão e essa deveria ser verdadeira. Eu ainda dei azar, o jumento deu azar, porque ele poderia ter colocado uma outra questão, mas que a resposta fosse falsa, né? Portanto, essa 3, que era para ser originariamente falsa, como repetiu a 2, ela passa de verdadeira para falsa. Portanto, quem escreveu falsa na 3, vai ganhar mais meio ponto. Beleza? Erro meu, erro que vai ser corrigido dessa maneira. Quem aplicou falso na 3 terá meio ponto. Recebido do delegado 4, né? Recebido do delegado auto de prisão em flagrante, entre as alternativas previstas no CPP, o juiz poderá homologar o auto, mantendo assim a prisão em flagrante. Eu falei, pessoal, repetidas vezes, não se homologa simplesmente o auto e mantém a pessoa presa. A prisão em flagrante, ele é pré-cautelar, certo? Na audiência de custódia, se o juiz entender que é o caso de manter a pessoa presa, ele tem que transformar a prisão em flagrante em prisão preventiva. O simples fato dele homologar não pode ter a força de manter a pessoa presa. Ele homologa porque a prisão está legal, mas para manter a pessoa presa, ele tem que decretar, substituir o flagrante pela preventiva. Portanto, a 4, ela é falsa. A prisão temporária, e aqui eu estou falando da temporária mesmo, será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial e do requerimento do MP, e terá prazo de 5 dias. Né? Até aí está certo, né? Prisão preventiva, diante de representação do delegado ou requerimento do MP, e terá prazo de 5 dias. A prorrogação dispensará nova decisão judicial. Errado. A prorrogação vai exigir uma nova decisão
de prisão temporária, devendo, entretanto, o delegado colocar o preso imediatamente em liberdade, fim do prazo da prorrogação. Verdadeiramente, ele vai ter que colocar a pessoa presa, que está presa, em liberdade, independentemente do mandado, do alvará de soltura, certo? Nesse caso, o que está errado é que a prisão, a prorrogação da temporária exige sim uma decisão judicial. E aqui diz que não precisa, portanto está falso. 5. É perfeitamente possível a prisão em flagrante de autor de infração de menor potencial ofensivo. Em tese, é verdadeiro. Lembre, pessoal, quando a pessoa é surpreendida praticando infração de menor potencial ofensivo, ela vai para o delegado e o delegado pergunta: você aceita assinar um termo de comparecimento? Se a pessoa assinar o termo de comparecimento, ele livra o flagrante e lavra-se tão somente o TCO. Portanto, se ele não assinar o termo de compromisso de comparecimento, ele será preso em flagrante. Portanto, a questão 6 está verdadeira, porque é possível sim, em tese, a prisão em flagrante de autor de crime de menor potencial ofensivo. Já que vigora o 7. Já que vigora o princípio da jurisdicionalidade em todas as prisões cautelares, toda prisão cautelar, pessoal, tem que ser decretada pelo juiz, é isso que está dizendo essa parte aí. Poderá o juiz de ofício decretar qualquer tipo de prisão cautelar. Falso, né? Embora as prisões cautelares sejam obrigatoriamente decretadas pelo magistrado, ele não pode decretar de ofício. Ele sempre tem que ser provocado por alguém, tanto na prisão temporária quanto na prisão preventiva, que são as mais conhecidas prisões cautelares existentes, né? Na verdade, as únicas. 8. Já que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 70 anos. Não, só quando for acima de 80 anos, né? Pegadinha, sacanagem, né? Antigamente a lei falava em 70 anos, agora mudou para 80, certo? Mas não é para ser uma pegadinha muito grande não, porque vocês podiam ter feito a prova com o CPP ao lado que ninguém iria saber, certo? É acima de 80. Flagrante presumido consiste na prisão de quem é encontrado logo depois do fato com instrumento, armas, objetos que estejam relacionados com o fato. Isso daí, pessoal, praticamente repete o artigo 302, inciso 4 do Código de Processo Penal, que a doutrina considera o chamado flagrante presumido, portanto, 9 verdadeiro. João 10. João constrange Jéssica por meio de grave ameaça, a fim de obter da mesma, de Jéssica, certa importância pecuniária. João é preso em flagrante por policial anteriormente avisado pela vítima, no momento em que iria receber a vantagem exigida indevidamente. Trata-se o caso de um flagrante esperado. Isso aí, pessoal, simplesmente esperou-se a conduta criminosa se realizar, não se interviu na prática dessa conduta criminosa, não se preparou, né? Tomou-se conhecimento, o fato já ia acontecer espontaneamente, policiais foram avisados, na hora que o fato estava acontecendo, deu voz de prisão, flagrante perfeito, flagrante esperado, nada de preparado ou nada de fabricado, portanto, um flagrante legal. 10, verdadeira. 11. De acordo com a lei processual penal, a prisão preventiva pode ser decretada tanto na fase do inquérito policial quanto na fase da instrução criminal, mas nunca de ofício. Pois é, pessoal, essa daí é verdadeira. Eu me equivoquei na correção e coloquei como se ela fosse falsa. A prisão preventiva, antigamente, até o pacote anticrime, ela poderia excepcionalmente ser decretada de ofício na fase judicial, né?
na fase policial já não podia há muito tempo. Mas na fase policial, até 2019, o juiz podia decretar de ofício. Com o pacote anticrime, a possibilidade de decretação de preventiva, a decretação da preventiva de ofício não existe mais. Portanto, não pode nunca de ofício. A 11 é verdadeira e quem tiver colocado verdadeira na 11 vai ganhar o meio ponto. Beleza? 12. São pressupostos a prisão preventiva, a garantia da ordem pública, da conveniência da garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instituição criminal e a segurança da aplicação da lei. Na verdade, ele está falando aqui de fundamentos, né? Pressupostos à preventiva são prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Se tivesse fundamentos, aí estaria verdadeiro, porque esses são os verdadeiros fundamentos de uma prisão preventiva. 12, falsa. 13. São circunstâncias que relativizam o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ou seja, a demora na finalização do processo, a pluralidade de réus e a complexidade da causa. Verdadeiramente, pessoal, o processo tem um prazo, né? Especialmente quando o réu está preso, esse prazo precisa ser respeitado sob pena de constrangimento legal. E se o processo com o réu preso demorasse injustificadamente, naturalmente que essa prisão torna-se ilegal pelo constrangimento decorrente do excesso de prazo. Só que a jurisprudência entende, inclusive eu coloquei isso em nota de aula e coloquei até num videozinho, que o número excessivo de réus e a complexidade da causa justificam que a causa seja atrasada. Tá entendendo? O processo está demorando muito, mas, meu amigo, são 20 réus. É uma causa extremamente complexa, com a necessidade de inúmeros testemunhos e tudo mais. Ou seja, nesse caso aí, o excesso de prazo, ele fica justificado e a prisão não se torna ilegal. 14. Mévio, preso em flagrante, foi submetido à audiência de custódia. Nela, o magistrado entendeu que o caso merecia uma medida cautelar diversa e não uma prisão preventiva. Ocorre que Mévio descumpriu a medida cautelar imposta. Diante desse descumprimento, o juiz deverá decretar de pronto a prisão preventiva de Mévio. Pessoal, salvo engano, é o 282, parágrafo 4º. Mesmo diante do descumprimento de medida cautelar diversa, o juiz vai analisar o caso, podendo aplicar novas medidas cautelares em cumulação, inclusive, ou seja, adicionando novas medidas cautelares e, em último caso, decretar a preventiva. Ou seja, não pode decretar a preventiva automaticamente, não. Tem que primeiro analisar o caso. É possível outras medidas cautelares? Então eu aplico. Não é possível nenhuma dessas. Então aí é que eu aplico a prisão preventiva. Portanto, a questão 14 é falsa, porque ele não pode decretar de pronto. 15. Caio fugiu do estabelecimento prisional simplesmente ludibriando a guarda do presídio, usando vestes femininas. Ficou subentendido aí na questão, que não foi nem eu que fiz, né? Que ele simplesmente enganou a guarda, né? Saiu pela porta da frente e tudo mais, não quebrou o presídio, não estourou bomba, né? Simplesmente houve essa forma de ludibriar, de enganar. Nesse caso, Caio poderá ser recapturado sim, independente de mandado, por qualquer pessoa, pois encontra-se em situação flagrancial de fuga. Não, o que está errado é essa última parte. Não existe crime de fuga. Existe crime de você destruir o presídio para fugir, que é o crime de dano ao patrimônio público. Existe o crime de você comprar o carcereiro, mas simplesmente fugir só ludibriando, só enganando a guarda, isso não é crime. Você pode ser preso porque a ordem anterior de prisão, ela se reestabelece e a pessoa poderá ser preso novamente sem a necessidade de estar em situação flagrancial. Ou novo mandado, a ordem anterior se restabelece.
A Constituição prevê a hipótese de prisão civil, verdadeiro, sendo espécies dela a prisão do devedor de alimentos e a prisão do depositário infiel. Pessoal, parece que causou aí alguma confusão, mas a gente tem que entender que quando se fala que a Constituição prevê de maneira ordinária, legal, perfeita, constitucional. Ela prevê hipótese de prisão civil, sim, mas atualmente a única hipótese de prisão civil válida é a do devedor de alimentos, porque a do depositário infiel foi considerada inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, porque entrou em choque com uma Carta de Direitos Humanos, que especificamente é o Pacto de San José da Costa Rica. Talvez tenha sido uma pegadinha aí. Foi mal. Às vezes a gente nem percebe que coloca uma pegadinha no meio da questão. Mas é esse jeito, né? E essa foi outra questão retirada de concurso. Vocês precisam estar ligados. 17. O mandado de prisão preventiva pode ser cumprido tranquilamente no dia de domingo, mas desde que respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Não sei qual é o artigo que fala exatamente isso, né? O mandado de prisão poderá ser cumprido a qualquer hora, né? Mandado tanto de prisão quanto de busca e apreensão, mas vai respeitar as regras relativas à inviolabilidade do domicílio. 17, verdadeira. É imprescindível a presença do advogado do preso no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante sob pena de nulidade da prisão. Não há no contraditório, aliás, não há no inquérito policial, pessoal, a figura formal do contraditório da ampla defesa. Nada impede que o advogado, sendo chamado, tenha o direito de participar. Agora, se o preso não comunicou a seu advogado, ou se comunicou, ele não compareceu, ou se comunicou à família, ela não providenciou o advogado, o auto de prisão em flagrante vai se realizar sem a necessidade de um advogado. Certo? Não é necessário obrigatoriamente a presença do advogado. Agora, se ele estiver presente, ele tem o direito de participar. No âmbito da ação penal, não, tem que ter. E se o réu, se o acusado não providenciar, o juiz nomeia um defensor público ou particular para fazer a sua defesa. Mas, na fase do inquérito, onde está dentro dela o flagrante, essa obrigação, ela não existe. 19. Em caso de prisão em flagrante por crime de apropriação indébita, cuja pena é de 1 a 4 anos, só o magistrado, por ocasião da audiência de custódia, é quem poderá arbitrar a fiança. Eu já disse aqui, pessoal, que a fiança poderá ser arbitrada tanto pelo delegado quanto pelo juiz, certo? O delegado poderá aplicar, arbitrar fiança em situações excepcionais, restritas. Por exemplo, quando o crime tiver pena máxima até 4 anos, que é o caso. Se o crime tem pena máxima até 4 anos, inclusive, é o próprio delegado que pode arbitrar a fiança. Portanto, a questão aí está falsa, porque diz que nesse caso é só o magistrado e o delegado pode sim. Foi preso em flagrante tício pelo crime de homicídio qualificado. Prisão absolutamente irregular, legal. Na audiência de custódia, por se tratar um homicídio qualificado de crime hediondo, o juiz não poderá conceder liberdade provisória a tício, ainda que as razões de preventiva não estejam presentes. Nós já falamos aqui nos vídeos de maneira bem cansativa, inclusive. Não se pode negar a liberdade provisória de maneira automática, certo? Porque quando você nega a liberdade provisória, você está ofendendo o princípio da presunção de inocência. A jurisprudência se estabeleceu, e a lei também do crimes hediondos, no sentido de que não é possível a liberdade provisória com fiança, mas a liberdade provisória sem fiança, ela é perfeitamente possível. E, basicamente, a liberdade provisória sem fiança, ela será aplicada, será conferida ao acusado se não houver razão de preventiva, que é justamente o caso, ou se o juiz comprovar que há
indícios, há elementos de que o acusado praticou o fato acobertado por alguma excludente de culpabilidade ou de criminalidade, né? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Então, como não tinha razão de preventiva, mesmo no caso de homicídio doloso qualificado, é o caso de se conceder a Tício a liberdade provisória sem fiança, certo? Então, pessoal, nós temos aí dois problemas, né? Quem colocou falso na letra, na questão 3, vai ganhar meio ponto, e quem colocou verdadeiro na questão 11 vai ganhar meio ponto. Beleza? Vou colocar no YouTube para facilitar, porque o vídeo é muito grande. Depois vocês me respondem até mais tarde mais algum questionamento sobre a prova. Beleza?